Na continuidade da nossa leitura e estudo da obra de André Luiz, Os Mensageiros, o segundo livro da série dos 16 livros, estamos adentrando agora o capítulo 15, que se denomina A Viagem. Passamos pela primeira parte da obra, com os depoimentos no plano dos espíritos, lá de nosso lar, no Ministério da Comunicação, lá no Centro dos Mensageiros, o depoimento de diversos espíritos que aqui na Terra tiveram a tarefa de médiuns e de orientadores, dialogadores, e relatando as falhas tão comuns quando nós reencarnamos com estas tarefas, e muitas das vezes outras tantas, mesmo no trabalho comum das nossas atividades profissionais para o nosso próprio sustento, né? Então, essa primeira parte, para as nossas reflexões, mostra a importância de todos os nossos trabalhos, de todas as nossas tarefas que aqui viemos realizar no corpo terreno, quando estamos em processo de desenvolvimento espiritual. A partir desse momento, há um preparativo de André Vicente, juntamente de Aniceto, o instrutor lá, o mentor destes trabalhos, que se dirigem aqui à crosta terrestre para trabalhos de observação e também de ajuda fraternal aos irmãos encarnados. E neste capítulo nós vamos ver parte do trajeto que André Luiz, Vicente e Aniceto fazem em direção à crosta terrestre, mas com parada de refazimento de suas energias em colônia espiritual no centro destas regiões mais próximas à crosta terrestre, mesmo dentro destas zonas mais trevosas. Vejamos o que nos diz André Luiz nesse capítulo. A viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa aqui a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distantes de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá, todavia descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Ou seja, no trajeto que eles estão fazendo de nosso lar para a crosta, há um posto de socorro denominado Campo da Paz, que nós vamos dar a conhecer nos futuros capítulos desta obra. Mas o que é isso? Pergunta André, admirado da profunda modificação no ambiente. E Aniceto explica: estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Olha que no plano dos espíritos, né, as nossas emanações, as nossas vibrações mentais, né, afetam profundamente. É que ainda não temos a emissão mais amorosa, mais equilibrada das nossas mentes, fazendo com que haja a criação de um ambiente mais trevoso, mais penoso, no ambiente na qual os espíritos atravessam. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta, entretanto já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se voltam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o amparo divino. Aquilo que sempre soubemos e o que Jesus sempre nos ensinou e a doutrina nos esclarece, né? O socorro divino, o socorro de Deus nosso Pai, da espiritualidade superior, né? Ela está presente em todas as situações e em todos os lugares.
Nós não nos encontramos abandonados em momento algum. Nós com a nossa pequenez mental, com a nossa pequenez espiritual, é que não percebemos todo o auxílio que recebemos, né? Nós ainda estamos longe de ter uma visão mais detalhada de toda esta magnitude dos espíritos a nos auxiliarem. Nesse instante chegáramos ao cume de grande montanha envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Anicete falou com otimismo. Sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração, diz André. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se de minha alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrima, enviando ao Eterno nosso profundo agradecimento em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Veja que nessa missão já de auxílio fraternal, André percebe, juntamente com Vicente, seu companheiro de aprendizado, junto de Anicete, né, começa a compreender os valores morais do auxílio fraternal, das missões, dos trabalhos que devem ser desenvolvidos, e o seu corpo perispiritual se ilumina. Essa visão deve ser maravilhosa e faz com que ambos se emocionem profundamente diante desta dádiva celeste. Era a primeira vez, diz André, estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Anicete, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos. Agradecemos a Deus os dons do amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecíamos até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominava o frio e a ausência da luz solar. Exatamente por ter essa ausência da luminosidade do astro-rei, é que se denomina que essas regiões são as regiões trevosas. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam a vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo de espaço a espaço entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam medrosas e, quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor. Que dizer de tudo isso, Aniceto? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo esse mundo que vemos é continuação da nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros, que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo.
o universo é composto de tantas e tantas faixas vibracionais, vamos assim dizer, que elas se interpõem entre umas com as outras, que nós sabemos que ao olho humano pouco podemos ver, ouvir e sentir, né? Nós sabemos que a nossa visão espiritual ela consegue enxergar um padrão de vibrações de cores muito limitada, né? Nós não vemos abaixo do vermelho nem acima do violeta. Os nossos cientistas desenvolveram aparelhagem para sondar o universo e o mundo microscópico, né, com aparelhos especiais que conseguem suplantar a capacidade da nossa visão como encarnados. Agora, espiritualmente, à medida que este espírito se desenvolve, se aperfeiçoa, estas faixas vibracionais do universo vão se tornando visíveis pouco a pouco, a ponto do que o próprio Aniceto diz que, inclusive, eles, que veem mais do que nós aqui, espíritos encarnados, não conseguem também ver tudo. Como ele diz assim, repetindo esse trecho, os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros, que observando ainda agora alguma coisa, não estamos também vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinados números de vibrações, comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito. Longe está ainda da humanidade perceber da grandiosidade que são os multiversos, né? Como se diz hoje a ciência, que já desconfia destes padrões de existências no universo, né? Destes universos que se intercalam por diferenças vibracionais. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito. Os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrestre conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra, e que a estrela de Capella é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arturo equivale a milhares de sóis iguais ao que nos ilumina. Está informada de Canopus, corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua, acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter, sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea, conhece as estrelas variáveis, as nebulosas, espirais e difusas, e não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. Ou seja, ainda que ainda muito primitivos no conhecimento do universo, nós, por façanhas do nosso desenvolvimento intelectual, já conseguimos relatar e verificar e constatar todas essas referências aqui ditas pelo Aniceto. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio dos átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Somente quando desenvolvidos verdadeiramente no âmbito da espiritualidade é que a nossa capacidade de conhecimento de todos esses detalhes do universo se fará presente. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram.
a esse princípio, né? Jesus que diz que há muitas moradas na casa de meu Pai, e a doutrina nos esclarece que todos os orbes são habitados, né? Só que não são da mesma forma como nós entendemos hoje o planeta Terra, que é um dos planetas ainda, em princípio, muito infantil, muito atrasado ainda, embora numa época de passagem para um estado evolutivo do próprio planeta. Mas mesmo assim, nós estamos longe de planetas que já contêm dentro das suas atmosferas mundos outros tão sutis que não são perceptíveis nem a nossa mais avançada tecnologia de observação. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptíveis. De fato, nós temos algumas obras, uma obra específica de Ramatiz, que fala da vida no planeta Marte, onde retrata maravilhas dos espíritos que lá habitam, mas que nós lá chegamos com as nossas sondas, com os robôs examinando aquele terreno árido, onde estamos apenas procurando uma pequena amostra de uma existência de vida no planeta vermelho, quando na realidade ele está se proliferando de vidas, de espíritos, de seres humanos, mas numa outra camada vibracional muito mais sutil do que nós possamos nos aperceber, e como diz Anissete, com toda a nossa aparelhagem, ainda incapaz de perceber este mundo cheio de vida, cheio de existência. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. E eu diria que ainda, enquanto não temos na realidade o nosso despertamento espiritual, mesmo na transição da nossa passagem do corpo físico para o corpo espiritual, muitos de nós, ainda inconscientes das verdades espirituais, nem chegamos à soleira dos conhecimentos e destas visões que os espíritos mais esclarecidos já possuem. Muitas das vezes nós desencarnamos e reencarnamos tantas vezes sem termos tido esta percepção da nossa passagem pelo mundo espiritual, dada a nossa ignorância da nossa própria condição de espíritos imortais. A maioria das criaturas ligadas à crosta terrestre não entende estas verdades senão após perder os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Aquilo que a gente não sabe aproveitar não tem interesse nenhum à nossa compreensão, à nossa visão. Nesta altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-me nas trevas das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso. Procuremos interromper os nossos efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pense com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição dos nossos bens. Quer dizer, falta de caridade, de amor ao próximo, né? Mostrarmos-nos iluminados como se fôssemos anjos celestiais, e não o somos, né? Mas no nível de André Luiz e Vicente, já espíritos a caminho de um processo de compreensão maior do trabalho fraternal, não é justo humilhar os outros que ainda não possuem estes dons, essas qualidades.
Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que irradiavam do corpo apagaram-se como que por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se menos densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longo um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campos da Paz. Ou seja, Campos da Paz, nós vamos ver no próximo vídeo, exatamente este posto de socorro em meio às regiões umbralinas, em meio às regiões tenebrosas, confirmando aquilo que sempre soubemos através de Jesus e dos esclarecimentos da nossa doutrina, que o auxílio divino nunca nos falta, que nunca estamos sozinhos. O próximo capítulo, 16, se denomina No Posto do Socorro. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.